Muito bem, pessoal. Está começando mais um Segredos Imobiliários aqui na DWV. Eu sou o Dagoberto Fagundes e juntamente com o João Varela. Hoje é o João, hein? E aí, parceiro? E aí, Beleza? galera? Beleza? Tudo certo? Vamos entrevistar um ícone do mercado imobiliário nacional. Esperamos muito por esse momento. Mas para isso eu vou ilustrar um pouquinho o cenário. O cenário que eu quero trazer para vocês é Itapema. Itapema é o local onde é que a gente está inserido. E nesse local nós temos aqui um gestor de imobiliária que vai estar presente aqui juntamente com o nosso convidado. E para vocês entenderem melhor sobre Itapema, eu quero falar de dados. Itapema, você sabia que vendeu, nos últimos 12 meses, somente em empreendimentos de lançamento, a marca de 4,7 bilhões? Não é? Exatamente. E se a gente recortar, né, só o mês passado, né, que já passou a pandemia, né, que houve aquele crescimento fora do padrão ali, então já estamos num crescimento mais normal. Só mês passado já vendeu 425 milhões aí, pra gente ilustrar esses números. Caramba. Você tem alguma métrica de valorização, João, de algum exemplo de empreendimento? Então, a gente tem dados aí, por exemplo, um empreendimento que chegou a valorizar depois que entrou para o mercado geral de corretores, 244%, Sim. que daí seria depois da fase do pré-lançamento, né? A gente não está contabilizando aí o custo, a fase de custo antes de entrar para o mercado dos 100% dos corretores, né? Legal, legal. Então, a gente está ilustrando Itapema, pessoal, porque além desse ícone que a gente vai entrevistar, conosco está o nosso querido amigo e parceiro, gestor da Ox Imóveis, daqui de Itapema, não é? Gesiel. É isso aí também de novo, Dagão. E aí, Gesi, bem-vindo. Obrigado pelo convite aí, como sempre. Valeu, cara. Muito obrigado pela tua presença. E, obviamente, aqui o nosso ilustre convidado, Guilherme Machado. Que legal, cara. Bem-vindo ao nosso programa. Um prazer enorme tê-lo aqui conosco, cara. De verdade. Obrigado pelo convite. Amor, João, Gesiel, poder conversar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho, cara. Bem bacana o recurso que vocês disponibilizaram aí para o mercado para facilitar aí o dia a dia do corretor de imóveis, essa interface entre construtoras, corretores, que impacta o cliente. Então, Show. Parabéns aí pelo trabalho, uma honra estar com vocês aqui. Legal, cara. Muito bom mesmo. Para a gente começar, eu queria, antes da gente falar sobre o seu método, sobre QR e outras siglas importantíssimas que estão aí mexendo com o mercado imobiliário, eu queria levar essa conversa lá para trás. Lá na sua infância, na sua juventude, Guilherme, aconteceu algum trauma, algum fato, um acontecimento, uma visão, alguma coisa que te direcionou para a área de vendas e posteriormente para o mercado imobiliário? Cara, legal a pergunta. Bacana, ninguém nunca tinha me feito essa pergunta. Legal. Na verdade, meu pai, ele sempre foi empreendedor. Então, eu nasci praticamente vendo o diferente, vendo o risco, vamos botar, como parte aí da minha construção de personalidade, de infância, de caráter e de valores. E meu pai, ele era nordestino, ele é nordestino, na verdade, e aí veio de lá bem pobrezinho, veio para o Espírito Santo, e meu pai foi corretor de trator, máquina pesada. De trator. E aí ele comprava, como corretor ele comprava as máquinas e ofertava para outras pessoas, até que ele montou a empresa dele. Mas vendas, de alguma forma, sempre esteve presente nesse contexto que eu estou te passando. Tive uma situação com meu pai, tinha uma relação muito difícil. Eu saí de casa com 17 anos, e aí eu me joguei para o mundo, por dificuldade de relação, e fui fazer aquilo que eu sabia fazer. Nada. Literalmente, porque meu pai era muito restrito, meu pai era militar, então não tinha o que fazer. Eu lembro como se fosse hoje, eu gosto de contar sempre essa história. Eu fui estagiário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, né? Tinha uma tia que, quando eu saí de casa, ela me acolheu, minha madrinha, e aí me arrumou um emprego lá no Tribunal de Contas, e eu comecei a trabalhar como estagiário de 2º grau no Tribunal de Contas. Fiquei 1 ano, e para continuar, eu tinha de passar na faculdade.
para conseguir o estágio de curso superior. Não passei, me dei mal, aquele desespero. Caramba. E aí eu tenho um outro tio, o Aldo, me arrumou um emprego de... Eu fui... Na minha época, eu chamava de caixeiro viajante. Sim. Viajava o interior do Espírito Santo vendendo cosmético, dormindo em hotel de representante, chamando de pastinha preta. E aí, o que eu sei fazer, cara, é vender, vamos botar assim. A minha vida foi sempre vendas, sempre foi uma relação social com as pessoas. E me tornei... Entrei no mercado imobiliário porque a empresa de cosmético quebrou. O empreendedor, o empresário, acreditava que o dinheiro da empresa era o dinheiro dele. Ele ficou rico, a empresa pobre. Veio a insolvência da empresa. Do dia para o outro eu estava desempregado. Meu tio, de novo, falou: que você não vira corretor? Quebrado, fudido, sem dinheiro, vira corretor. Eu virei corretor. O acaso? Literalmente foi assim, cara. Foi assim que eu entrei no mercado de vendas. E essa é a história desde do trauma, que foi um trauma quando eu saí de casa com 7 anos, né? E fiz essa trajetória de representante, cosmético, até entrar no mercado imobiliário exatamente por falta de oportunidade, sem dinheiro, sem recurso intelectual, vamos colocar assim, sem competência para entrar numa outra empresa que pudesse me acolher. No final de contas, eu ficava o dia inteiro fazendo, sabe o quê? Datilografando. Olha, essa é antiga, hein? Mas Gil, que eu fiz curso de datilografia também. Datilografando, bicho! Relatório dos inspetores Caramba. que rodavam o Espírito Santo para fazer as inspeções nas prefeituras. Aquele calhamaço. Exatamente, eu ficava o dia, meu irmão. Imagina. O estágio era ficar o dia todo datilografando. Aí cara, foi irado. Irado. E aí foi quando foi. E aí eu virei corretor, cara, uma roubada danada. Pô, mas essa escassez de informação, de conhecimento que você teve, que fez também você olhar melhor para esse cenário, né? Cara, eu vou te falar. Não foi escassez de informação. Né? Foi não. Porque eu não sabia nem o que era informação. Mas não tinha internet na época. Mas, sabe o que eu queria? Porque você usou uma palavra bem interessante. Eu tinha um trauma. E aí, por muito tempo, eu fiquei preso nesse trauma. Então, o que me fez ir foi o trauma. Então, não foi a informação. Eu queria provar para o meu pai que eu ia dar certo. Então, foi esse trauma que me fez buscar, que me fez cair, levantar. Então, se eu te falar, não, não, porque eu quis conhecer. Cara, eu nunca quis conhecimento. Tá vendo? Pra você ter uma noção, eu falo isso muito. Tudo é questão de... Tudo é mental, né? Hoje eu lancei um livro, alguns anos atrás, a gente foi best-seller. Quando eu fiz o livro, eu falei, caraca, Gil, lancei um livro, cara. Eu odeio ler. Eu odeio ler, bicho. Odeio ler. Bicho, odeio ler. Mas o que eu expandi da minha consciência? Que para aprender, eu precisava ler. E quando eu descobri que a leitura me gerava aprendizado, eu deixei de ler. Eu parei de ler, mas comecei a aprender. Então, o aprendizado, para mim, está na leitura. Então, continuo não gostando de ler, mas eu adoro aprender. Foi aí que nasceu esse especialista em pessoas? Cara, nasceu... O que acontece? Na época lá da Francisco Rocha Imóveis, que foi onde eu fiz a carreira no Espírito Santo, fui corretor de imóveis, fui gerente, fui diretor e fui sócio deles lá. Eu comecei em um ambiente onde não se tinha a cultura do treinar. Então o corretor ali entra, faz uma entrevista, 2, 3 horas de conversa, você tá pronto para atender e tirar o plantão. Foi muito traumático para mim. Eu sempre falo uma coisa, cara, se você olhar para uma pessoa e entender que por trás daquela pessoa existe um pai, uma mãe, um filho, começar a entender o ser humano por trás da matéria, você talvez comece a ter mais consciência sobre as relações e conexões e o que você chama de oportunidades. Putz.
Porque oportunidade não é você me dar um local para trabalhar. Oportunidade é você me dar uma oportunidade de me desenvolver. Desenvolver minhas competências, né? E isso ainda é um desafio muito grande hoje. Imagina lá atrás. Então, quando eu entrei, fiquei um período gigante sem vender. Eu até brinco porque você pode observar que corretor que está sem venda geralmente anda com corretor que está sem venda. É uma gangue. Ah, sim. É uma gangue, bicho. Porque a gente se junta porque a gente precisa de força para dizer que os outros estão errados e a gente está certo. Ah, se justificar. Confirmar o viés, né? É Sim. cognitivo, né, cara? É. E é interessante porque eu certo e você errado, ou você errado e eu certo, sempre é uma dicotomia, né? Sempre é isso ou aquilo. Não pode ser isso e aquilo, né? Então, naquele momento, o que eu fiz foi me juntei com a gangue, né? Para apontar o que os outros faziam. Tem uma passagem bem interessante que eu estava sem venda. Você já ouviu isso, né, Gisele, eu acho? Que estava 6 meses sem venda. 6 meses, cara, é duro, hein? Cara, você faz amizade até com os inimigos. Imagina. Você perde dinheiro emprestado com todo mundo. E, João, bicho, sabe uma coisa que eu aprendi? Você aprende a viver sem dinheiro. Difícil, hein? Você aprende. Cara, não tinha dinheiro para comer. Eu comi, sabe o quê? Os farelos de pão que os corretores compravam de manhã. E a gente é orgulhoso. Não quero pão, não. Quero não. Não vai tomar café. Não, tô satisfeito. Quando eles iam embora, tinha os farelinhos, a gente ia lá e pegava lá para se alimentar. A gente aprende a viver sem dinheiro. O que a gente não... Falando por mim, o meu olhar, a gente não aprende a viver com o julgamento do outro. Isso que fere a gente. Porque você já está numa situação difícil, bicho, ruim, e ouvir os outros julgar a situação que você está naquele momento É duro, hein? é a porrada, bicho. Caramba. E aí, para mim, esse é o maior ponto de atenção. E aí, você se junta com outras pessoas, porque você precisa de uma certa forma de acolhimento. E teve uma passagem que eu pedi um corretor que estava com venda. Falei, bicho, pelo amor de Deus, deixa eu ir com você visitar esse imóvel. O cara falou, você tá doido, Guilherme? Tu tá aí sem venda, tu é azarado, sai de perto de mim. Mas de tanto insistir, acho que ele ficou com pena de mim. Que levou? Me levou. Ele só falou assim, cala a boca. Não fala nada, senão você vai queimar minha venda. Eu falei, tá bom. Eu fui, bicho, fiquei calado. Depois do atendimento, voltamos pro escritório, agradeci, voltei pra minha gangue e falei, galera, o que o João faz? O João não é você. O que o cara faz? O cara que vende. A gente faz muito melhor que ele. Olha aí. A gente apresenta assim, ele apresenta aquele assim, ele não faz aquilo que a gente faz. Ainda voltei para julgar e para olhar o que o cara, na minha perspectiva, não tinha feito, que poderia ter feito, porque eu fazia. E como é que é a cegueira aí? O bicho, eu tava cego. Ego lá em cima. Naquela bolha, Bolha, fechado. bicho, bolha. Sendo a vítima do universo. Sim. Falava, Deus, você não gosta de mim, Deus. É o coitado, é. Exatamente. E o coitado só precisa... O adubo do coitado é só a validação de uma única pessoa. Se você encontrou uma pessoa para te validar, você expandiu. É Deus falando, Exatamente. né? Foi exatamente isso. E aí, a minha grande virada de chave foi nesse período de 6 meses. Bicho, eu tava... O pessoal fala assim, buraco... é fundo do poço, né? Do ditado polaco, fundo do poço. Sim. E o fundo, a pessoa fala, é subjetivo, cada um tem o seu fundo, mas o grande lance para mim, a minha batida de fundo, foi que eu não queria mais, eu escolhi não ficar mais naquele lugar. Bicho, eu não aguentava mais. E é bem interessante porque, cara, 6 meses sem venda, uma carga gigante do mercado, família, amigo, todo mundo te julgando, bicho, era... Eu me perguntava, por que eu não ia embora? Por que eu não fui embora? Tava picado por alguma coisa. Qualquer coisa era melhor, né? Qualquer coisa, porque além de não vender e não ganhar dinheiro, eu ainda pagava para trabalhar.
Porque você sai de casa todo dia com despesa. Você é um profissional autônomo, né? Sim, sim. Você tem uma relação de parceria, né? Você é um profissional associado a uma empresa. Então, por que eu continuei? Qualquer coisa era melhor. E não sei. Eu sei que num determinado dia eu falei, vou sair desse lugar. E aí, primeira coisa que eu fiz, larguei a gangue. Olha aí. Isso tu sabia. Isso tu sentia. Se eu sentia, porque, cara, e hoje pra mim, você tem certos sintomas, né, de gangue. Como é que essa gangue, ela se é percebida? E aí, cara, como é que você tá? Bicho, não aguento mais meu gerente. Ô, bicho chato. E aquele corretor lá? Ah, ele tá se achando. Ah, fulano de tal, um puxa-saco de não sei quem. A gangue, ela tem sintomas padrões, padronizados. Então, ele tá sempre falando tá sempre olhando o mundo externo. E pouco se olha o mundo interno. Eu muito reclama, se eu não tô enganado. Reclama, aponta, Comentário tóxicos, né? né? Então, assim, quando eu consegui perceber isso, eu saí dessa gangue. E não fui pra gangue nenhuma. Porque quem vendia também não me aceitava, né? Eu não fazia parte daquele feudo, como eu digo, Virou um solitário. sozinho. E a solidão também é boa. Porque ela te gera dor e essa dor, ela vai de alguma forma expande. Tá vendo? Porque não tinha mais recurso. E foi um momento bem interessante, mas foi onde eu comecei, aí foi onde eu busquei conhecimento. Aí foi onde eu comecei a estudar. Tá vendo? Cara, eu não falo inglês. 2023, 22, 21. Se não me falha a memória, eu vou sair do passado e vou vir pro presente agora. Tá. Eu comecei a me posicionar no mercado como mercado imobiliário 1.0, 2.0, 3.0, o mercado 4.0, que é uma base do Kotler, né? Do Felipe Kotler. E aí, em 2021, ele lançou o Marketing 4.0, o Marketing 5.0, o livro. Se não me falha a memória, foi 2021 ou 2020. Não me recordo agora o ano certo, mas se não me falha, foi um desses anos. E como eu era o cara do mercado que estava me posicionando como mercado 4.0, quando ele lança o 5, eu não falo inglês, não tinha livro traduzido para português. Eu falei, e agora? Comprei o livro em inglês, peguei meu iPhone, Google Tradutor, imagem de livro e comecei a ler o livro pelo tradutor. Ah, tirava foto e Não, traduzia. você tem um recurso do Google Tradutor que você bota, abre a sim, câmera, troca as palavras. vai trocando as palavras. Aham. E li o livro todo Nossa. no Google Tirou. Tradutor. Eu odeio ler, Mas eu leu. adoro- mas eu adoro aprender. Olha aí. Então, só trouxe esse recorte sobre qual foi a minha virada. Foi quando eu escolhi não estar mais ali. Foi quando eu percebi o Guilherme como indivíduo, como uma pessoa, e naquele lugar, eu vou usar uma palavra aqui, mas na época não foi isso que me veio na cabeça, mas que me trouxe a responsabilidade. Certo. Então eu olhei para mim, cara, eu sou co-criador do meu mundo, daquilo que eu faço, e eu tenho assim, se eu não sei porque eu mereço isso, talvez tenha alguma consciência aqui que precisa ser expandida para eu reconhecer o que eu fiz para alcançar isso, né? Então, se amanhã você não sabe o que vai acontecer, é porque você hoje não tem consciência do que você está fazendo. Porque o que vai acontecer amanhã é exatamente o que você faz hoje. Então, essa consciência para mim que ficou muito presente, que lá de trás trouxe, e aí eu comecei a treinar outros corretores. E a minha sacada foi essa. Então, eu cresci, a minha carreira foi feita exatamente treinando outros corretores que entravam na empresa a não passar por aquela situação que eu tinha passado. E de doação, ganhava R$1 por isso, Você entregou primeiro. né? E aí foi onde a gente começou a construir, quando o negócio começou a dar certo, e aí evoluímos aí na Francisco Rocha Imóveis e a gente fizemos um trabalho fantástico lá no Espírito Santo. A gente era uma máquina de venda, bicho. Vendia muito. Francisco Rocha, o Francis, são pessoas assim que eu aprendi muito com eles e muito do que eu me tornei enquanto profissional foi dentro da escola, foi dentro do ambiente. A gente tinha uma equipe de muito resultado. A gente vendia muito, 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 muito. Nossa equipe era muito forte porque a base era treinamento. Um corretor para entrar em venda demorava 3 meses. Ele passava
Ele conhecia todo o mercado antes. Então ele conhecia prédio por prédio, cara. Então, eu sou de Vila Velha, né? Vitória Capital, sou de Vila Velha. A gente trabalhava em Praia da Costa, bairro Itapuã, Itaparica, são os 3 bairros da Orla, e o centro de Vila Velha. O corretor nosso, ele tinha de bater prédio por prédio, rua por rua, mapear toda essa região, toda. Caramba. Ele mapeava, depois ele voltava para fazer uma arguição comigo. E se ele errasse... Hã? O que é isso? Arguição da minha época. Quiz. Entendeu? Perguntas e respostas. Caixinha. Ele tinha lá a região que ele trabalhava, que ele andava. Eu falava assim: onde que fica o edifício Sorrento? Uhum. Ele tinha que me falar o nome da rua. Quantos quartos? Ele tinha que falar quantos quartos era. Se ele eu perguntava, ele tinha visitado 100 imóveis, 200 imóveis, 400 imóveis na semana. Então ele tinha uma cartela de 400 imóveis na cabeça. Para eu passar ele para a próxima etapa do treinamento, ele tinha de passar por esse quiz comigo. Olha aí. Porque ele precisava conhecer a região. Se ele não conhecesse, ele voltava para a região, para andar prédio por prédio, rua por rua, saber todos os quartos. Como ele sabia os quartos? Porteiro. Então ele tinha que fazer amizade com o porteiro. Mas o porteiro não me dá. Seu primeiro cliente. Tá vendo? Se conecta com o porteiro. Se conecta com o porteiro. É lógico. E aí ele vinha, fazia essa perguntas e resposta comigo. Se ele não fazia a amostragem, se ele não respondesse, ele voltava para a rua para entrar depois na sala comigo. Aí a gente passava técnica de venda. Desde o CRM, como é que funcionava o CRM. Eu cresci na Francisco Rocha Imóveis fazendo gestão. Porque o Francisco Rocha e o Francis são uma máquina de venda. O Francisco fez a transição agora há pouco tempo, né? Mas era uma máquina de venda. O Francis é uma máquina de venda, vende muito. Conheço pouco. Para mim, até hoje, o melhor corretor que eu conheço. E ali não tinha oportunidade de crescimento. Onde que tinha? Onde eles não eram desenvolvidos. Que era o quê? Gestão de empresa. Então, foi ali que eu comecei a fazer a gestão da empresa. A gente construiu lá atrás. CRM não tinha SaaS, então você não encontrava CRM, a gente desenvolveu, cara. Primeiro CRM lá no mercado imobiliário. Do zero. Imagina. Que trabalho, cara. Então, assim, foi bem bacana. Mas sempre tem treinamento. Legal. Muito bom. A tua sigla é QR, né? Ela representa quebrando as regras. É uma metodologia, certo? E eu gostaria de saber, e convido também o Gesiel para fazer comentários, porque ele tem essa metodologia aplicada na empresa dele. Mas quais regras você quebrou e quais regras você prevê que irá quebrar? Primeiro, quem criou a metodologia, né? Vamos lá. Eu sou um cara do porquê. Então, eu sou um cara que vou questionar as coisas. Isso é muito presente naquilo que eu observo. Então, para você ter uma noção, em 2012 eu fiz a transição de executivo para virar palestrante. Certo. O que eu mais ouvi nesse momento de transição? Você nunca vai dar certo. Porque corretor de imóveis não investe em treinamento. Sou de Vila Velha, Espírito Santo. Quantas pessoas vocês conhecem de lá? Pouquíssimas. Eu sofri bullying quando comecei a virar palestrante do Rodar o Brasil, porque poucas pessoas conhecem Vila Velha. Então, assim, você não tem um histórico de pessoas de lá. Quando eu fui para entrar na sala de palestras e começar a fazer treinamento para corretor, vindo de uma transição de carreira de um executivo muito bem sucedido, lá em Vila Velha, o desafio era virar palestrante para o mercado imobiliário, em um mercado onde você não tinha conteúdo, não tinha ninguém posicionado, gerando conteúdo de forma consistente para o corretor. E eu fui uma das primeiras pessoas aí a trazer esse conteúdo de forma consistente e trazer isso para o mercado. O que é quebrar a regra, cara? Eu não gosto muito de moda, assim, eu não gosto de rótulos, sabe? Eu lembro, você é o pioneiro,
Isso para mim são rótulos que não me identificam, não dizem quem eu sou. Eu acredito que todo mundo, de alguma forma, ele é pioneiro. O que me faz trazer esse olhar de quebrar as regras que hoje está mais aceitável, suscetível, até você ouvir, na época, muito cliente deixou de contratar por causa de regra. Eu não quero que ninguém quebre as regras da minha empresa. Tem de ser desse jeito, sempre foi assim, tem que funcionar assim. Então, assim, o meu olhar, o quebra as regras para mim é buscar ampliar o meu olhar sobre aquilo que eu vejo. Porque aquilo que você vê é uma parte do todo. Não é o todo. O que você vê é restrito. Então, quebrar as regras de alguma forma é você se permitir questionar aquilo que você vê. Para que você possa ampliar e poder observar ou contemplar a amplitude que o universo, que aquilo, eu chamo de universo, né? Que o universo te proporciona. Então, naquele momento, para mim, o que fez sentido e faz sentido exatamente por que o corretor de imóveis não investe em treinamento? Por que não investe? Porque eu era corretor de imóveis e devo muito do sucesso da minha carreira ao meu desenvolvimento. E muita gente fala assim, mas o corretor de imóveis ele não quer. Eu tenho isso aqui na minha empresa, tenho isso, e ele não vai lá e procura. Talvez não é o que ele tem ou o que você disponibiliza, talvez seja a forma como você disponibiliza. Porque você pode me dar o diamante na mão, você pode dar um diamante e jogar na minha cara. Eu vou receber diamante, mas de uma forma vai me machucar. Então, para mim, é isso, cara. E isso, para mim, hoje é muito claro, muito presente. E eu acredito que acorde como campeão, durma como último colocado. Acho que a vida é cíclica. Eu não tenho nada. Tudo é passageiro. Tudo é uma passagem. Acho que o grande desafio da nossa matéria é desapegar a própria matéria e entender que o carro que está no seu nome não é seu. É uma passagem. Usufrua. Mas vai embora. Vai. É interessante que a gente vende o produto mais caro da prateleira e são boas remunerações e deveria ser o contrário, né? O pessoal deveria cada vez mais pensar em realmente buscar uma fonte, um recurso para se capacitar e ter previsibilidade. Os mais preparados. Exato. Né? Ter previsibilidade, ter paz e ter toda aquela vibe boa para poder fazer um bom trabalho e tal. E no fim é o contrário, mas também acontece muito por isso também. Às vezes a forma que se coloca, ou enfim, o estímulo que se dá, às vezes não é o estímulo correto, né? Mas, cara, sabe o que eu penso? Que para mim é muito a porta de entrada. Sim. É difícil você conseguir dar... Uma pessoa que está em ódio no coração vai dar o que para outra pessoa? Ódio, né? Raiva. É tudo que ela tem, né? Então, qual é o grande lance? A transição para o mercado imobiliário, ela precisa ser feita no amor. Boa. Não quero falar do amor poético, não. Sim. Do amor de escolher estar ali. Entendendo? E hoje, qual é a grande vitrine do mercado imobiliário? Para uma pessoa vir trabalhar no mercado? Qual é a vitrine? O que faz uma pessoa transitar? Não é pelo amor. É o quê? Eu acho que é o errado. Será que é o dinheiro. o money? A motivação não sei se é correta, né? Deslumbra, né? É porque, A de novo, remuneração. não é isso, aí que está para mim a grande... De novo, o meu olhar. A grande restrição do mercado e das pessoas. Eu não estou dizendo que você não deseja... Não estou falando, não queira dinheiro. Sim. Eu não disse isso. Perfeito. Porque eu posso ter dinheiro e isso. Não é dinheiro ou isso. Sim. Sim. Perfeito. Entendeu? Não é isso ou isso. É isso e isso. Eu posso ter as duas coisas. Não é, as coisas não são excludentes. Sim. As coisas elas estão inclusas. Muito bom. Tá entendendo? Então, assim, eu não estou falando que o dinheiro não deve atrair, não é sobre isso. Eu estou falando que é só isso? É só isso. É só uma pergunta. É só isso? É só isso? É só isso? Isso aí. Estava semana passada conversando com um corretor, uma pessoa falou, um corretor falou bem assim, não, porque se a
minha gestora não me lembrar, eu esqueço. Falei, interessante. Se a sua gestora não te lembrar, você esquece. Interessante. Parabéns. É um bom ponto de vista, né? É uma boa perspectiva. Tudo bem. Então, tá vendo? Assim, cadê... Eu até falei assim, cara, vamos ter vida de adulto. Sim. Vida de adulto tem responsabilidade, tem conta pra pagar, Tem agenda. tem agenda. Vida de adulto não permite reclamar. Sabe quem reclama? Criança, cara. Mãe, eu quero pera. Não, só tem maçã. Não, mãe, eu quero pera. Mas faz birra. Tá entendendo? Então, assim, eu acredito que a gente precisa transitar para um lugar diferente, cara. Sim. Tomar posse de algumas coisas. E, Guilherme, tem também o problema, né? Vamos dizer assim, daquele que ele deu certo, mas assim, no mercado, por exemplo, o mercado daqui, a pandemia e tudo mais, teve um crescimento muito grande e teve muitos entrantes no mercado ali que às vezes não estavam tão preparados. E aí ele deu certo e agora que o mercado se estabilizou, ele está tendo dificuldades, porque agora o mercado necessita de posicionamento, vamos dizer assim. Mas ele deu certo? Então, Isso aí. Eu vou te perguntar o que é dar certo. teve Talvez resultados. Teve resultados financeiros, vamos dizer assim. O que é resultado? Eu não sei. E vendas? Não? O que é venda? Números Talvez sofreu Cifras. venda. Exato. Vou te falar para mim o que é resultado. Tá. Resultado para mim é consistência. Sim. Opa. Fazer uma vez não quer dizer que eu sei fazer. Porque aquilo que eu faço de forma consciente, com uma competência desenvolvida para fazer, eu vou ter a tendência de fazer no menor tempo, com menor desgaste emocional, e vou conseguir expandir para um lugar diferente daquilo que eu estou vindo. Porque uma competência, uma vez desenvolvida, ela lhe permite ousar fazer diferente com uma análise de risco. Porque você tem consciência no que você faz. Consciência. Vamos trazer para o mundo corporativo? O que seria uma consciência dentro de uma operação? Seja do corretor, seja uma imobiliária? Processo. Processo. E se a gente perceber, cara, a gente fala muito na metodologia QR que essa roupa que as pessoas colocam de vida profissional é uma ilusão. Que não existe vida profissional. Existe vida. Eu não sou aqui de um jeito e ali de outro. Eu sou o Guilherme. Eu me comporto em ambientes diferentes de uma forma... eu me comporto em ambientes diferentes de uma forma diferente, mas é o mesmo Guilherme. Eu não sou isso ou aquilo. Eu sou o Guilherme. Eu sou. Então, dentro desse lugar, analise o seguinte. Eu estou vindo de São Paulo, né? Estou aqui com vocês, o meu amigo Gediel. Para eu vir para cá, eu tive de arrumar minha mala, concorda? Lógico. Eu tive de saber para onde eu ia. Eu vou olhar temperatura, público, né? Para quem as pessoas que eu vou me relacionar vai dizer muitas vezes a roupa, como eu quero ser visto, o tom, né? Como eu vou ser percebido do tom de minha voz, né? Eu, de alguma forma, eu fiz planejamento financeiro, para saber se o cartão de crédito vai estar com limite, se eu tenho dinheiro para pagar o cartão de crédito, quanto que eu posso pagar, o hotel que eu vou. Tudo eu faço isso antes. Minha bagagem, se eu deixar arrumar em cima da hora, é provável que eu esqueça alguma coisa que eu poderia desejar naquele ambiente, né? Sim. Olha, você vê quanta coisa eu organizo, eu busco organizar antes, para que quando eu chegue nos locais que eu vou visitar, passear, tudo aconteça de uma forma harmônica e que me permita, nesse momento, então, desfrutar das pessoas e dos ambientes. Não é assim? Sim. Por que a gente não faz isso no mercado imobiliário? Por que a gente não faz uma previsibilidade do mês antes? Eu conheço poucas empresas que têm previsibilidade. Previsibilidade não é dizer quanto você vai vender. Previsibilidade, no meu olhar,
Eu não tenho verdade, eu acredito em verdades. É o meu olhar. Sim. Não estou certo, estou na minha perspectiva. Mas a gente está interessado nessa sua perspectiva. É de você dizer qual é o seu ponto B, como você vai chegar e quais são os indicadores que vão dizer que você está chegando. Perfeito. E medi-lo semanalmente para não deixar acumular, né? Porque é como se estivesse numa estrada andando Exatamente. de carro. Cara, você pode ir daqui para... Não adianta checar o percurso lá no final e ver que não deu tempo de fazer nenhuma... Senão você vai ter que voltar. Exatamente. Lógico. Ou senão chega no final frustrado, que na verdade não chegou, né? Então Você vai daqui para Curitiba. Você pode ir 50 vezes. Você pode conhecer a estrada de olho fechado. De olho fechado. Se você for uma vez e não encontrar uma placa de Curitiba X quilômetro, você falar, será que eu entrei na estrada errada? Será que eu fui no banheiro naquele momento e não vi? Sim. Cara, por que as empresas e os profissionais não têm uma placa sinalizadora dizendo quantos quilômetros eles estão do seu ponto B? Não se tem e o esse desafio, olhar, cara. e o desafio é que isso vem de cima para baixo. Sim, sim. Quando a gente começa a ter consciência, vou dizer na verdade chave da Ox, que quando a gente começa a ter consciência disso e o entendimento, como a gente pegou lá no instituto, em todos os encontros que a gente faz, a gente começa a ver que a culpa é sempre de cima para baixo. A responsabilidade. A responsabilidade, vamos dizer assim. Porque às vezes o teu corretor não vende, não é que ele não vende, é que ele não está tendo possibilidade de extrair o melhor dele, né? Então isso dói mais ainda. Porque daí tu vê que tu não tem o resultado que tu acha que tu merece, porque tu também não dá a capacidade que tu deveria dar, ou a clareza que o teu corretor merece para que os dois prosperem, né? Então assim, tu começa a entrar num mundo de bug, que tu buga muito. E tu entra naqueles estágios de negação, de não, depois tu aceita, e depois tu começa, não, peraí, cara, eu já passei por esse estágio, agora eu preciso realmente aprender e começar a botar para testar, botar para rodar, daí tu começa a ver vários gaps, né, nesse meio de formação de equipe, de saber que tu pegou o perfil do corretor, né, quando a gente aprendeu muito em canal comportamental, que isso é um tema muito falado, assim, lá no instituto e, enfim, na própria metodologia, porque é pessoas, né? Então, para te poder liderar pessoas, tu tem que saber quem você é, qual canal você é, para daí, então, você saber, pô, não, peraí, no marketing eu preciso de um cara com esse canal, que ele vai me trazer mais aproveitamento, enfim. Em vendas, eu não posso botar esse mesmo cara, porque ele não vai ter os mesmos recursos, né, para que ele desenvolva de uma forma... Essa falta de recursos do profissional que não tem resultado é muito baseado, ele não entendeu muito bem o processo. Também, uma coisa, eu acho que primeiro, na minha opinião, né, Guilherme, não sei se tu me permite aqui, mas a primeira coisa, ele tem que aceitar o processo. Que eu acho que isso é a principal, a gente apanhou muito com isso, né? É tu entender quais os valores dele versus os teus valores, para saber se está equalizado. Poxa, minha empresa é assim, 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 será que faz sentido para ti? Tá buscando isso, tá buscando aquilo? Sim, fechou. Primeiro ponto. E depois disso, ele aceitando o processo, é a questão, talvez, de amadurecer e de praticar, né? E também o desafio é tu criar processo. Porque, tipo assim, tu ter um processo e tu botar alguém para rodar que queira aceitar, pô, é excelente. Agora, tu vir para cima e criar processo, aprender, vir, vai. Então, isso como empresa, assim, a gente passou por esse período e ainda passa até hoje, é dolorido. Sim. É dolorido, mas daí... Tem um processo ainda tem que aplicar ele no teu cenário, no teu ambiente, né? Total. Que tem os ajustes de configurações, Bastante, né? bastante. Que daí é o acompanhamento, né? Sim. Tu tem que ter um processo, mas tu tem que acompanhar, não pode ser uma coisa engessada. O processo, ele tem que fluir, ele não pode engessar, porque senão, daí não chega no ponto B, né? Que é o que o Guilherme comentou agora. Então daí quando tu começa a entender esse processo, que é o que a metodologia nos deu essa clareza, poxa, legal, a gente tem um funil de venda, então antes da venda tem a proposta. Antes da proposta a gente tem a visita. Antes da visita a gente tem o agendamento. Não é o atendimento, é que agendar. Que nem todo agendamento gera visita. Antes do agendamento tem o atendimento. E tudo para no atendimento. Então, cada fatia desse funil, tu tens várias ações que são distintas uma das outras e tu tens aproveitamentos. Tu não vai conseguir converter tudo 100%. Então, quando tu começa a olhar para esse funil, que a primeira coisa é juntar os dados, que é o outro desafio. Tem que ter CRM, tem que explicar para a galera que, cara, CRM
Não é pra mim saber, pra eu saber o que tu tá fazendo, mas sim pra te vender mais. Por isso que eu digo que é questão de cultura, de valores e de aceitar o negócio, né? E daí tu começa a medir, poxa, minha taxa de conversão aqui é baixa, então tem que melhorar um pouquinho. Sabendo que é baixa, eu preciso aumentar então um pouco aqui a entrada, então daí tu vai trabalhando esse desenvolvimento, né? E dá trabalho. E esse é o problema que às vezes a galera não quer encarar. Daí ela vai lá na ponta e cobra o corretor. Não, cara, peraí. Aqui tu não tá entregando. Só que às vezes tu não tá também medindo, ajudando, né? E tu consegue ver no dia a dia que, cara, o cara que não entrega evolução de etapa, por algum motivo, é o cara que não vai vender. Ele pode até vender, mas aí ele não vai fazer aquela venda que você comentou, que é aquela venda previsível. Ele vai sofrer a venda. E só Deus sabe quando que ele vai vender de novo, né? Então, isso mas pra uma empresa só alinhar, sofrer a venda não quer dizer que você não sabe o que você faz naquele momento. Não é sobre isso, porque senão quem nos ouve aí pode dizer, mas eu não estou sofrendo venda, eu vendo porque o cara tinha uma objeção e eu matei a objeção do meu cliente. Então, não é sobre isso. No nosso olhar, é a sua consciência do fazer fazendo. Porque aquilo que você faz na ação é emoção. O que a gente busca trazer é um olhar mais racional da sua ação. Cara, imprevisto. Você está buscando uma potência emocional, uma força, uma energia do seu corpo que não estava preparado para canalizar para aquele momento. Então, assim, improvisar. O improviso, cara, tinha uma sacada na hora com o meu cliente, cara, é um alto gasto de energia, um alto desgaste emocional. É muita coisa envolvida, tanto é que não sustenta. Sim. Então, por que a gente, com base em dados, não começa a analisar esses dados? Eu sou um cara hoje 100% de dados. Se temos dados, vamos analisá-los. Se o que temos são opiniões, fico com a minha. Exato. Então, para mim, hoje, é dados. E dados não são números. Dados são Concretos. comportamentos humanos. Então, assim, eu não quero saber se a taxa de conversão é de 20 para 30. Quero. Quero saber o que faz ter 30. Quem são as pessoas que entram? Onde vivem, que comem, que fazem hoje no Globo. Então, Sim. é isso. É entender, buscar entender esses números, ampliar isso. Perceba, ninguém busca ampliar. Vocês falaram de uma coisa no início, vou fazer uma pergunta retórica. Vocês trouxeram aí que Itapema teve X% de crescimento. Eu tô nem aí pro seu crescimento. E nem aí. Nem aí. Isso pra mim, sabe o que é? Papo de vendedor. Não de vocês, estou falando do mercado. Sim. Vocês aqui são um canal de informação. Exato. Tá? Não é vocês. Sim. Estou falando que eu estou no lugar do corretor de imóveis que usa essa informação. Sim, Tá? exato. Nesse lugar. Aqui esse é o seu canal de informação. Vocês são os geradores de conteúdo que fornecem dados para o mercado imobiliário. Não é? É sobre o profissional. Ouve isso. O que é ser um QR? Eu ouvi? Vou para onde agora? Por quê? Por quê? Vou entender. Por quê? Eu tenho aqui, ó. Tenho uma informação. Amplia. Coacheia. Amplia. Vou ampliar essa informação agora. Agora eu vou buscar saber o que aconteceu para levar aquele número. Porque é ali que está a minha consciência. Ali que está o meu processo. O meu processo não está em dizer que cresceu X ou baixou X. Não quero saber que o PUB está 0,7 ou o índice C está 1%. Isso eu vejo na internet. Quero saber por quê. Qual é a construção O que desse tá número? motivando, né? Hã? O que está motivando esse acontecimento? Quais são os indicadores? Qual é a influência que tangibiliza nesse indicador? Poucos profissionais vão saber te responder isso de uma forma de sustentar. Sim. Poucas pessoas vão saber. E aí que para mim é onde está a limitação do profissional corretor de imóveis. Certo. Esse é o limitador. As pessoas hoje se perderam, cara. Cara, se eu pudesse dar
Uma única frase para quem nos ouve, nos assiste é: você não vende imóvel. Nem sonho, nem serviço, não é isso. Nem consultoria. Nem consultoria, não é isso. Não é isso. Você precisa... Vou mudar minha fala. Sugiro você a buscar se aprofundar na verdadeira essência da nossa profissão. Pessoas. Mercado imobiliário é como se fosse um amigo X. Como é que você chama aqui? Amigo X? Amigo secreto? Secreto. Imagina que eu tirei uma pessoa que eu não conheço. Porque todo mundo que participa de amigo secreto quer tirar alguém que conhece. Sim. Por quê? É mais fácil de lidar com essa pessoa, encontrar o presente ideal para ela. Posso te dar uma outra perspectiva? Claro. Ousem dizer que a facilidade do presente é simplesmente uma simbologia da verdade que vai acontecer. O constrangimento na hora de entregar. Sim. Porque a emoção, ela é expressa na hora de entregar o presente. Porque é lá que a emoção vai estar visível ao olhar do grupo, e ali vai estar no lugar de julgamento que ela não quer estar. Certo. Então a emoção, ela se expressa lá. Numa projeção que ela faz aqui, Boa. quando ela tira ou não tira uma pessoa conhecida. Sim. Ela já projeta lá. Sim. Já tá sofrendo, inclusive, né? Por quê? Porque ela tem algum trauma do passado. Alguma memória do passado. A mesma hora o cérebro vai conectar uma situação constrangedora que ela passou lá atrás. Ela projeta o futuro e diz: ainda bem que eu tirei, meu amigo. Ou ela vai te dizer: que roubada. Mas, ó, passado, futuro, presente. Boa. E aí, nesse lugar, quando ela te conhece, quando ela tira alguém que não conhece, o que ela faz? Diz, vai buscar o quê? Stalkear a pessoa. Não é? Vai buscar saber, conhecer, não sei o quê, para assegurar que vai dar um bom presente. Sim. Por que a gente no vocabulário não faz isso? Então, assim, O pessoal já entra vendendo, não quer saber se o cara é não se é tem um daqui, porquê, se não cara. é, se Não, é... esse, Não eu tem até queria Qual o perguntar. objetivo do ninguém compra pergunta dele. por quê, cara. É. O mercado cresceu 30%. Cara, tá. Cara, Tá. Isso você sabe, eu sei, o mercado sabe, tá todo mundo sabendo. Me dá aquilo que eu não sei, que você sabe, que é importante para mim. eu tenho uma pergunta que o corretor não sabe. O corretor não sabe qual é o momento de aplicar o funil de vendas. Para ele, tudo é. A resposta é simples. Ah. Eu criei em 2018. Hum. A gente criou em 2018 o funil de 6 etapas. Opa. Isso é um projeto nosso. Até então, o funil era de 4 etapas: atendimento, visita, proposta e venda, que permanece até hoje nos principais CRMs. Os CRMs hoje que utilizam o funil de 6 etapas é uma contribuição do IQR para o mercado. Nós trouxemos 2 etapas que até então não existiam, que é a etapa lead. Por quê? Nem todo lead Vira atendimento. vira atendimento. Atendimento para a gente é interação. E nem todo agendamento vira visita. Então, quando você negligencia essas 2 etapas, no nosso olhar, fica mais difícil de você ter uma clareza do comportamento do cliente dentro do seu funil para você tomar uma ação de forma mais efetiva. Boa. Nós vamos trabalhar com o funil de 4 etapas, que é o padrão ainda do mercado. Atendimento, visita, proposta e venda. Vou na sua pergunta, hein? Atendimento, visita, proposta e venda. 4 etapas. Tá. Para o corretor de imóveis, o funil tem quantas etapas? Não. Quantas etapas? 4. Não. Para o corretor de imóveis, na prática. Na prática, uma. Ele interagiu. É 2, vai. Venda. É. Quantas etapas? Na prática, eu acho que são 2. 2. Quais são? Visita e... Visita e venda. Você. É visita e venda. Eu vou te dar um olhar ampliado para você refletir. Ah. Eu tenho 4 etapas no funil. Tá lá. Na prática, são 2 etapas. Lead e venda. É o que representa. Guilherme, discordo de você. Interessante perspectiva. Compartilha comigo. Fiquei curioso agora. Curiosa a sua fala. Amplia para mim o que você me disse que você discorda de mim, que eu quero te ouvir. Porque na prática, o que você vê no mercado?
Para você vender mais, o que você faz? Mais lead. Mais lead, mais venda. Dá-lhe anúncio. Cara, eu conheço poucos corretores, que mensuram tempo de permanência de um lead na etapa atendimento para agendamento. Tempo de lead, cara. A gente conversa bastante sobre isso aqui. Objeções. Quais são as principais objeções em dados, não falada? Eu quero a informação. Você falou com o cliente, anota. Porque o que você fala daqui 5 minutos já é a projeção do seu emocional sobre aquilo que aconteceu. Exato. Não é mais realidade. Já é uma projeção, já é uma imaginação do que aconteceu. Sim. Porque a informação precisa ser... Mundo Cara, paralelo, né? A gente foi trazer pro Então, assim, ó, você não tem taxa de conversão entre etapas de funil, motivos de objeção, entre atendimento para visita para proposta, você não sabe. Perceba que, por que eu falo que você não sabe? Isso é uma afirmação. Porque se você soubesse, ou você sabe e conscientemente está deixando dinheiro na mesa. Porque o que eu mais vejo é o seguinte, se eu sei os motivos de não avanço de forma clara, eu não faço nada para resolver isso? Porque você pode observar como é que o corretor fala hoje, como é que o gestor fala, de forma subjetiva. Liga lá para o cliente, vai lá visitar, mostra lá aquele apartamento, o corretor vai lá e mostra. Ele consegue o resultado que ele deseja? Muitas vezes não. Aí o gestor fala, mas eu mandei você mostrar, bicho. Ele mostrou. Ele fala, mas eu mostrei. Por quê? Seguro da ação. O gestor, onde está o ponto de atenção que eu quero trazer para você? Não é, cara, para mim não é o corretor. O ecossistema do mercado ele precisa ser expandido. A expansão. O que eu mais ouço, no dia que o gestor parar de cobrar venda do seu corretor, se você me dá uma imobiliária que não cobra venda, eu te falo que uma imobiliária é rica. Tá brincando. Me dá uma imobiliária que não cobra a venda do seu time comercial e eu vou te apresentar uma imobiliária rica. Eu não controlo venda. Eu controlo as etapas que antecedem a venda. É o que você faz antes. Preparação. É o que você faz na etapa atendimento. É o que você faz na sua etapa visita. Se você tem consciência, plano de ação, quais são as ações que, uma vez executadas naquela etapa, levarão aquela pessoa, que são estímulo, tudo que é estímulo e resposta. Minha roupa é um estímulo, meu tom de voz é um estímulo, meu óculos é um estímulo. Sim. Tô com essa roupa, estimulei algo em vocês, estimulou o comportamento. Porque a minha roupa, o Guilherme, nós somos energia. Então a gente está o tempo todo gerando estímulos, energia. E como você recebe essa energia, leva você para um comportamento, porque muda a emoção. Então, é aquilo que você faz de forma consciente. Qual é o seu plano de ação? Quais são as ações que uma vez... Cara, eu sempre falo com o gestor o seguinte, gestor, você não é foda? Você não é incrível? Você não é um cara mais salvo? Então, me dá 3 ações aí que eu vou fazer e que você me garante que uma vez feito, eu convirto para a próxima etapa. Tá. E quando tu, Cadê eu falei, cara, não tem, bicho. quando tu muda o argumento de não cobrar venda e cobrar Né, Gisele? as etapas que antecedem o evento, tu muda todo o jogo. Muda o jogo. Porque daí tu não bota o corretor na parede. Cara, tem que vender um apartamento por mês. Não. Se a gente tem os teus dados que tu converte 60% de visita para proposta, cara, vamos fazer de tudo para botar visita aqui. Quer fechar uma venda? Vamos botar 4 visitas. Vamos botar 6 visitas. Coloca de forma consciente. Exatamente. É sobre a estrutura do processo. Vai ter o que perca fazer, como fazer. É o que... Cara, presta atenção. Se eu soubesse fazer diferente, eu faria. Se eu não faço, é porque eu não sei. Exato. Ninguém sai de casa para não vender, cara. Sim, cara, poxa. Cara, honra a pessoa que tá do seu lado, bicho. Honra teu corretor. Corretor, honre teu gestor. Construtor, honre a imobiliária. E corretor, honre a sua escolha, né? De profissão, de carreira. Né? Mas a gente precisa passar por um momento aí de consciência. Sim. De novo, na minha perspectiva, conscientização e de expansão de consciência. Sim. A gente precisa trazer educação para a discussão. Cara, Se a empresa não virar uma escola, eu vou dar uma mensagem. Tá. Se onde você trabalha hoje não é um ambiente que te gera desenvolvimento de competência, peça demissão por justa causa. Agora.
que você, provavelmente, em pouco tempo, será uma pessoa que não vai mais encontrar um espaço para você deixar o seu legado, deixar aquilo que você veio fazer como um ser humano nessa passagem. Irmão. A gente precisa aprender a aprender. Exatamente. E É um essa, desafio, cara. essa linha tão. Eu lembro que quando a gente foi fazendo essa virada de uns Sofre, anos, né, Gediel? cara, é difícil, cara. É difícil. E assim, ó, tanto é que, tipo assim, o time que a gente tinha lá atrás praticamente ficou uma pessoa. Porque assim, ó, tu vai começando a virar a chave e tu vai tendo consciência disso e tu vai, não, cara, é esse caminho que tem que seguir. Então, beleza, quer ficar? Vamos seguir. Não quer? Beleza, traz gente que tá com a cabeça aberta, que quer virar esse jogo. Então, isso é bem difícil. O cara também tem que ser muito ponta firme e tem que estar muito coerente com o que ele pega de teoria para aplicar e dar certo, porque senão ele desiste. Se ele não tiver um ecossistema em volta de pessoas que ajudam, que nem o Instituto ajudou muita gente, ainda ajuda, Nos ajudamos, né? pra voltar, cara, é 2 palitos, porque é mais fácil. Sim. É bem menos energia tu desistir e voltar pra zona de conforto do que tu continuar ali, porque tem muito essa questão, eu vejo por mim, né? Da competência do gestor. Porque, tipo assim, a gente foi corretor que virou gestor. Que tá virando gestor diariamente, né? Uma transição de carreira. E consequentemente empresário. Depois tu também tem que começar a pensar como empresário também. Sim. Então tudo isso, cara, é uma curva de aprendizado que gera muita energia. Então tu bota isso tudo junto, ao mesmo tempo, isso traz aí bastante problema aí pra operação. Mas é libertador, né? Uma vez tu aprendendo a rodar isso aí, tu não volta mais, né? Eu tava, antes que tu vai pra perguntas, só pra fazer um comentário, vocês estavam falando aqui do processo e eu imaginei uma analogia a um prato culinário. Não adianta você botar todos os ingredientes na panela ao mesmo tempo, ligar o fogo e nem por isso vai sair o prato magnífico. Existe um processo, né? Primeiro você coloca a base, depois você coloca o ingrediente, o tempero e vai adicionando elementos e condimentos que vão construindo um resultado. Com medidas homeopáticas, etapas, né? Mas é que aí tá. Vou ampliar essa fala sua. Legal. É uma interessante forma de olhar quando você fala sobre o prato. Mas se a gente vier para um outro lugar, eu me pergunto o seguinte: será que quando eu coloco todo aquele ingrediente no prato, eu tenho consciência que eu estou colocando todos os ingredientes no prato? Será que ao colocar todos os ingredientes no prato, na consciência que eu o estou fazendo, eu não acredito que ao colocar vai dar certo do certo que eu imaginei? Porque, e uma terceira perspectiva, e que eu tenha consciência ou que eu não tenha consciência, não alcançando o que eu projetei, por que você não sorri, se diverte e fala, como é que eu posso fazer diferente? Boa. Sim, interessante. O que eu poderia ter feito que eu não fiz? Isso é a cultura do erro. Sim. Só que a cultura do erro só tem um ambiente que vai permitir que ela se capilarize se eu tiver na consciência do que eu faço. A gente precisa aprender, eu sugiro que a gente busque aprender a respirar mais e observar mais. A gente está muito querendo ser ouvido e a gente está querendo ouvir pouco. Então, assim, a verdade ela é efêmera. E a gente tem medo de se desapegar da verdade do agora. Como se fosse um compromisso, né? Mas e aí você entra num grupo, num field que você está em busca de pessoas que concordem com você. Então, se todo mundo concorda com você, você é uma pessoa que está expandindo? Ou você está ficando no mesmo lugar? Volta ao grupo dos corretores lá do passado, né? Isso realmente Quando você ouve alguém que diverge de você, você fala, esse cara não sabe nada. A Eu gangue. tenho mais dinheiro que ele. Porque hoje a mensuração do saber, da competência, está no quanto você tem, não naquilo que você é, não naquilo que você promove. Uma Ferrari não me faz ser melhor nem mais inteligente do que você. Sim. Só que a gente está vivendo hoje uma sociedade onde
os valores que estão sendo apresentados como valiosos, como os valores que estão sendo apresentados são os valores do ter, né? E, para mim, de novo, isso vai desde da construtora, a incorporadora, a imobiliária, ao corretor, a sociedade que a gente tem observado, pelo menos o que eu observo, é essa. Por isso que, para mim, uma ação dessa, como de vocês, de promover o debate, a discussão e trazer pessoas interessantes para conversar com outras pessoas interessantes de perspectivas diferentes, pode nos levar a dar uma maior acelerada nessa expansão da consciência, porque eu acho que a divergência, de alguma forma, ela vai virar uma convergência. Sim. Se você perceber, a gente sempre tá todo mundo, cara, falando a mesma coisa, Sim. em perspectivas diferentes. Parece diferente, né? Mas é a mesma coisa, cara. A informação, ela tá disponível para todo mundo, cara. Tá tudo disponível, cara. Sim. Bicho, não existe escassez no universo. Mas as línguas são muitas, né, Guilherme? Mas então busca a sua tribo. É. E a sua tribo não é a tribo do igual. Sua cor ela é vermelha, a minha é laranja. Minha cor não é mais bonita que a sua, nem a sua não é mais bonita que a minha. Só toma em perspectiva diferente, porque o vermelho vem do laranja, o laranja vem do vermelho. É tudo a mesma coisa, porra. Mas olhando para essa expansão de consciência, até pegando, por exemplo, dar um exemplo do corretor alto padrão, que muitas vezes ele foca muito no lifestyle, as objeções dele, que nem como você comentou ali da Ferrari e tudo mais, da avaliação dele, do sucesso dele, do resultado dele. E aí, esse padrão de vida chama atenção. De Ferrari. Chama atenção de quem? Chama atenção do geral, assim, das pessoas Geral na rede de social. Se você observar, eu falei hoje com a Gi sobre o Gesiel. Gesiel é um dos profissionais que eu mais, que assim, é um dos caras de sustentabilidade financeira. Esse bicho aqui, meu, ele tem financeiramente, ele é estável. Eu posso falar que eu conheço há alguns anos. Falei hoje com você, né? Tô conversando hoje. É uma pessoa de sucesso, reside bem, viaja, faz tudo. Tem um carro bom. Mas você pode olhar para ele e dizer, não é um cara bem sucedido. Não tem uma Ferrari, não tem uma Porsche. Não tá degustando de vinhos caros, do caro que você gostaria que eu fizesse. Então, o que é esse lifestyle? Eu não sei, mas ele vende? Eu não tenho resposta, cara. Vou te fazer uma outra pergunta. Eu vou te fazer uma outra pergunta. As pessoas que estão nesse lugar, e de novo, se você me ouvir como julgamento, é sobre você e não sobre mim. Certo. Eu não estou julgando ninguém. Sim, a gente está analisando a consciência. Sim, Fazendo uma provocação e me coloco também no mesmo ambiente da provocação que eu me faço. Sim. Porque em algum lugar preciso também dessa provocação. Sim. Lógico. Tá? Então não é sobre apontar, é sobre viver. É isso que eu estou dizendo aqui junto com vocês. Se você observar, quem curte as suas fotos? É seus clientes ou as inimigas? As inimigas, os corretores, os concorrentes. Você pode observar que quem chega para você dizendo que você é incrível, porra, tu é foda, o cara tá. É exatamente aquela pessoa que um dia ou ela te feriu, porque disse que você não ia ser ninguém, ou é a pessoa que você gostaria que te elogiasse, porque você sempre admirou e ela nunca te deu status, nunca te reconheceu. Se você vai analisar, será que a gente não está vivendo ciclos repetitivos em nossas vidas, numa necessidade de provar coisas, Mostrar e provar. que um dia alguém disse pra gente que a gente não era, e eu não tenho poder nenhum de te ofender, cara. Isso pra mim na minha perspectiva, é uma ignorância. É a ignorância de não saber. Porque você é o todo aí dentro, cara. Ninguém tem o poder de te magoar, ninguém tem o poder de te ferir, ninguém tem o poder de te trair. A não ser que você dê o poder para a pessoa. Então o poder é seu, permissível
para alguém. Você permitiu que alguém agisse daquele jeito. Porque um estranho, se aproximar de você, você vai correr. Se a Sim. pessoa se aproximou porque você permitiu. Então, a responsabilidade ela é sua. Então, nesse lugar, cara, eu não sei, de fato, eu não sei o que é lifestyle, eu não sei o que é luxo, e não sei, o cara às vezes tá bebendo um vinho, eu não sou um degustador de vinho, para isso eu tenho amigos como o Gesiel, o Toninho da Tonadre, que fazem muito bem esse papel. André Coutinho, que gosta muito de vinho. André Coutinho gosta de um vinhozinho. É, Ó, falando nisso, André, vamos tomar um vinho aqui em Itapema. não é sobre tomar Cadê o o vinho vinho de na 5 mil, cara. É. É sobre você, de novo, contemplar aquele momento do vinho de 5 mil. Não é sobre você Esse- ter uma Ferrari. esse Você está vinho- contemplando a Ferrari. Você usa a Ferrari ou a Ferrari te usa? Esse vinho de 5 mil, ele não Aí, pode ponto ser... importante. Ele não pode ser 15% do teu prolabore ou da tua reserva. Ele tem que ser proporcional ao que tu é, o que tu tem. Não pode ser usado pra entrar num feudo, não, eu tô tomando esse vinho. Ou pra porque dizer eu tô que você dentro tá lá. Ah, eu cheguei. Chegou aonde, cara? desse nicho Ah, tô de no pessoas. topo da cadeia. Que topo? Ô, Guilherme, mas assim, ó, aqui na praia, eu entendo a tua pergunta e Mas a minha pergunta é pra cá mesmo. não, e é bem interessante porque aqui, como aqui a gente trabalha com imóveis com tickets elevados, consequentemente os honorários são elevados Sim. e, consequentemente, os novos ricos vão se formando, né? Sim. No mundo dos corretores. Só que... Quem é rico, bicho? Então, Rico mas que tem apartamento de 5 milhões ou rico que tem passivo? mas é, isso, Que tem... é isso que eu falo pra ti. Tá vendo? Que, Exato. Eu ia rico, falar né? assim, ó, Que vive de dinheiro passivo. os Quem é novos rico? ricos, entre aspas, né? Porque você bota ali um valor X na sua conta, não quer dizer que você virou rico por causa disso. Você teve ali uma situação que você pode gerir isso e te favorecer, né? Sim. E hoje é normal o cara comprar um carrão ou se postar como... E pra ele isso, ele já tá vivendo uma vida próspera, ele já é É uma estratégia. pessoa... Mas é que tá. Eu posso ter o carrão, cara. É, Sim. De novo. Não é isso ou aquilo. sim, Eu posso ter o carrão, eu posso ter o helicóptero, eu posso tomar um bom vinho ou posso não tomar. Certo. A pergunta que eu faço, eu deixo isso tá estratégico? Essa é a questão. Essa É. é a grande estratégico, Tá estratégico? tem congruência, né? Tem tempo? converte mais O que, resultado. o que que eu... Ó, comprei um iPhone. Hum. Sem esse iPhone, exemplo, tá? De forma bem simplista aqui. Sem esse iPhone eu vendo um imóvel. Com o iPhone eu vou vender 2 imóveis em quanto tempo? Qual é o ROI? Retorno por investimento que eu vou ter aqui? Porque é um risco, tá? Eu não tenho recurso para ter um iPhone hoje. Mas eu acredito que com o iPhone, cara, Eu vou vender mais. eu vou ser percebido de uma forma diferente. Para mim vai ser importante. Pro meu negócio vai ser... Tem uma estratégia. Ter uma estratégia. Tem uma Em estratégia. quanto tempo? Isso aí. Quais são as ações que vão levar você para lá? Quais são os dados? Mensurar. Dados racionais. Dados, cadê dados? Me dá os dadinhos, me dá os dados, cadê os dados? Tangíveis, que você está cruzando, que você está analisando, interpretando, que vão projetar essa sua ação para você dizer que vai chegar lá a utilizar isso daqui. Porque é um recurso. Cara, nós temos que entender o seguinte. Nós precisamos compreender, eu não gosto dessa palavra, tem que entender assim, a gente precisa de alguma forma, a gente deveria estar mais presente em que sentido? Isso é recurso, cara. Ferramenta. Só uma Ferrari, um helicóptero, um Porsche, morar de frente para o mar. A gente tá falando de marcas assim, porque o Porsche pode ser o tênis de R$100, tá? É recurso. Ele é recurso. Você precisa saber usar. Eu posso, ó, tem um iPhone. Lançou agora o 15, né? Eu podia estar com 10 até hoje. Meu 14, eu podia estar com 10. Eu não uso esse recurso. Não faz diferença. Mas perceba que eu também tenho algo presente aqui que pode ser a minha Ferrari. Sim. Eu sou humano, cara. Sim. Eu tenho um ego também. Eu não estou de novo apontando nada para ninguém. Sim. Porque eu também, em algum lugar, eu estou agindo da mesma forma. Claro. Só que eu estou, de alguma forma, em busca da minha consciência expandir. Consciência, ela é. Mas quero expandi-la para encontrar para além desses recursos. E o problema não é esse corretor de alto padrão, ele ter ou deixar de ter alguma coisa. A questão ele não pode ter para mostrar para os outros, só isso. Essa é a minha opinião, né? Desde que seja um recurso. Ah, uma poxa, ferramenta. eu quis ter isso aqui. Isso aqui pode ser qualquer coisa. Carro. É, cara. Cara, se eu me sinto merecedor por isso e eu sempre quis isso, amém.
O problema é eu querer isso para poder mostrar para ti que eu sou, não sou, deixei de ser de alguma pessoa. Alguém, né? Então é nisso que eu acredito também. E o Guilherme comentou uma coisa que é muito, muito plausível aqui nesse mercado nosso. O pessoal, eles ficam olhando muito pro lado e ficam pegando muita referência e fica aquela roda, né? Porque um fez, eu vou fazer e fica aquela coisa. Eu já costumo ir para minha linha e não me deslumbrar muito com isso. Mas respeito quem gosta e tocamos a nossa jornada. Mas o seu mercado é um mercado que semeia muito o ter, né, cara? Cara, se você analisar, Bastante. como é que eu te aprisiono? Como é que eu te torno refém do meu castelo? Fechando as Dívida, portas. fazendo você não reconhecer o seu castelo. É. Quando eu falo que o seu castelo não tem janela e o meu tem, não quer dizer nada, tá? Porque não é sobre ter janela e sobre não ter janela. É sobre a educação que eu vou lhe dar de ter a janela. Porque antes de fazer você se frustrar pelo seu castelo não ter janela, eu tenho de lhe apresentar as vantagens da janela do meu castelo. Para que você deseje a minha janela e se frustre com o seu castelo. Parece confuso? Eu vou explicar. Tá. O que o mercado faz hoje? Você percebe que a gente está vivendo uma era. Só a região aqui, tá? Rica. Profissionais ricos. Eu nunca vi tanta riqueza. Rico. É muito rico. Isso é muito rico. Ou gente rica. Estão felizes? Aí você vai te perguntar, o que é felicidade? Aonde que está o seu olhar? De novo, que ciclo você vive na sua vida hoje? Então, para mim, o mais importante para quem nos ouve, nos assiste é, cara, como você vai saber que você chegou onde você queria chegar, do chegar que você poderia chegar? Como você vai saber? Qual é o indicador? Qual é a placa lá? Bem-vindo a Curitiba. Bem-vindo a Itapema. Que placa é essa? Qual é a prova cabal que você chegou onde você chegou? Como você vai reconhecer que você chegou lá? Sem necessitar que uma outra pessoa te valide. Porque a validação do outro é exatamente a expressão do seu não saber. Se eu preciso de você para dizer que eu não sou. Porque quem é. Sim. Até porque tem um comentário que eu É vi. muito doido isso pra mim. Eu não sei se é chegar lá, mas também se é o processo, né? Que é o motivador, né? Real. Processo motivador? É. Para mim, processo não é um motivador. Para mim, processo é o recurso que vai fazer você chegar. Motivador para mim, cara, para mim. Vamos lá. O que é um motivador para mim? O que me fez estar aqui onde eu estou? Eu te falei. O que me fez? Uma transição paterna problemática. Eu nunca gostei de estudar. O estudo virou recurso para eu provar para alguém que eu chegaria. Então, o livro passou a ser o que meu? Processo. Ele é recurso do meio. Ele não é o ponto B. Meu ponto B naquele momento era, naquele momento, naquela consciência, naquele olhar, naquela fala era, quero provar para meu pai que eu cheguei. Isso aqui é um motivador. Processo. Livro. Porque o livro me dava consciência de aprendizado, me dava conhecimento. Esse conhecimento, uma vez na minha mão, no lugar que eu estava, me tornava diferente. Processo de leitura, o processo de agendamento, de consistência da leitura, da aplicação, do errar, do voltar. Processo. Mas o motivador não é o processo. O motivador é aquilo que eu desejo ter e o ganho que aquilo vai me dar. Ou aquilo que eu desejo ter, que eu não tenho, que uma vez tendo, vai me levar para um lugar que me satisfaça. Então porque o motivador para mim ele é fundo emocional, o processo ele é racional. Entendi. Sim. O motivador ele é fundo emocional. É onde você mira. Qual é o ponto B? Vocês estão agora expandindo, trabalho incrível, você tem um motivador. E agora você vai buscar o melhor processo para fazer você chegar
Lá, a gente está falando sobre inteligência artificial aqui, que vocês vão começar a implementar aí na operação de vocês. Vamos botar que a inteligência artificial é o seu ponto B? Não, não é. Ela tá no processo. O seu ponto B não é inteligência artificial. Não é. Não, claro que não. O seu ponto B é alguma coisa emocional. Você diz aqui, porque agora o corretor vai fazer isso, nós vamos... Ó, você vai ver que você vai ter uma narrativa emocional. Você vai tê-la. Respira, se ouve, você vai vê-la. Ela tá lá. E você vai buscar agora o racional para que isso se torne tangível, se torne real, se torne visível. Tem um significado, tá vendo? Aí você vai transitar. Mas geralmente, na minha perspectiva, é emocional. Falando emocional, agora eu quero falar um pouco de cliente, né? É um ponto também, um ambiente de de muito conselho, muita observação e estudo teu, que eu sei. Muito. Assim, ó, quais são os principais gatilhos que levam uma pessoa a ter uma decisão de compra? Eu vou mudar a palavra, se me permite. Eu não me sinto muita vontade na palavra gatilho, Perfeito. tá? Vamos refazer então. Eu não acredito. Para mim, a melhor forma de se expressar cara, eu não acredito em técnica de venda. Ótimo. Não acredito, apesar de ensinar técnica de venda. Para mim, nos últimos anos, eu tenho estudado muito sobre pessoas. Pessoas, comportamento. Field, que eu chamo de grupo social. Buscar um padrão. Cara, padrão. Padrão. É ali que eu vou estar. Eu sou um bom hacker. Escala, acho que é um processo. Escala faz parte de um processo. Mas como é que você escala uma coisa? Se você tem o que antes? Você tem metodologia. Padrão. Padrão, lógico. Para se encontrar o padrão, você vai precisar de um processo. Aí você vai ter um monte de variáveis aqui. Mas eu sou um cara de padrão. UX. Qual é a minha relação? Como é que está a minha experiência? Como é que está a experiência do meu usuário? Ali que está ali. É padrão. Eu preciso identificar aquilo ali. Porque tem um código ali. Tá? Então, assim, o que me faz... Qual é a expressão que eu uso? Jaziel falou aqui. Estímulo. Então, assim, para mim não é qual é o melhor estímulo que eu posso fornecer para um cliente para ele levá-lo à ação. Eu não tenho poder de imputar um estímulo numa pessoa. Não tenho. Eu tenho o poder de reconhecer o estímulo que você me traz. Opa. Ele é seu. Então você vai expressar isso de alguma forma. Você vai expressar. Forma de doce, né? Forma de fala, forma de se comportar. Cara, é uma relação de duas pessoas. Ela não precisa dizer para mim que tá afim de mim, tá interessada em mim. Um olhar dela. Signos, Tô né? sem graça agora lá. Calma, se empolga não, só brincadeira, tá? O olhar dela. Você falou de UX, eu lembrei Cara. dos signos, dos sinais, dos elementos que fazem. a É isso, percepção. cara. Então, assim, a pergunta é, você sabe decodificar isso? Porque se você decodificar o estímulo que você traz, agora eu posso fazer o quê? Jogar novos inputs. Para que esse estímulo fique mais forte. E aí, você tenha a ação. Eu não faço você comprar. Não tenho esse poder. Eu te dou recurso. E esse recurso que eu lhe forneço, lhe dá segurança. Uma vez o teu cérebro seguro, ele age. Então, um bom corretor de imóveis, um bom vendedor, não é o que vende, é o que faz o cliente comprar. E o cliente compra quando ele tem recurso. Qual é o recurso que ele quer? Confiança, segurança. Ele quer saber que, uma vez feita aquela ação, ele não vai se arrepender. Eu não quero ninguém dizendo para mim que você tem que fazer isso. Esse é o imóvel da sua vida. Nós aqui, ó, essa região aqui, ela vai valorizar 40%. Se você comprar agora, você vai fazer um ótimo negócio. Cara, às vezes o cara deixa um dinheiro na poupança e não quer sua valorização de 40%. Não é sobre quanto que vai valorizar. É sobre o quanto que eu posso perder se a perda for algo interessante para mim. Que pode ser que não seja. Com Pode ser certeza. Então, assim,
A gente está vivendo, para mim, uma relação comercial muito superficial e muito generalista, onde a coletividade... Cara, a gente virou, sabe o quê? Walking Dead. Um monte de zumbi. Repetindo um monte de coisa que não tem a mínima noção do que estão falando. A mínima noção. Vou retirar a palavra gatilhos. Não, pode usar. É só uma forma de falar. Não, lógico. Tá? É porque assim, eu acredito que a gente... O cara, gatilho cerca, né? sabe o que que vende, bicho? Sabe o que que vende? Verdade. Como é que as pessoas usam técnica de vendas hoje? Elas usam um recurso para fazer o outro acreditar em coisas que nem elas mesmas acreditam. Quantas pessoas você conhece que vão visitar um apartamento que elas têm vergonha de falar o preço daquele imóvel? Porque elas acham que está caro. Não acreditam, né? Não, elas acham que está caro. Elas acham que o imóvel não vale aquilo. Sim, não acreditam no valor. E aí ela quer usar a técnica de venda, de persuasão e influência Pra enganar. para fazer o outro ser convencido. Olha que bonitinho, cara. Eu quero convencer o meu cliente a comprar. Quem é você no mundo para convencer alguém a fazer alguma coisa, bicho? Eu não quero convencer ninguém É a muita nada. presunção. Bicho, a gente tá vivendo de novo. A gente quer o sucesso da pipoca de micro-ondas de 3 minutos. Mas a questão Ninguém da quer confiança ninguém quer o ali, processo. uma vez tendo confiança, fazendo essa, Né, Gisele? construindo credibilidade com clientes, não precisa usar tanta recursos aleatórios. Tu sendo você ali, o caminho fica bem mais curto, né? O grande desafio é tu entender como que tu gera uma confiança. O formato de atendimento que tu faz para que o cliente te veja como uma pessoa, pô, gostei desse cara. Então As é isso. finalizações que você faz. É, tipo, a abordagem, a primeira abordagem, as primeiras perguntas que tu consegue abordar ali para que ele já tenha ali uma percepção, pô, por algum motivo eu gostei, me senti seguro e eu consigo agora abrir a caixa de ferramentas, que a gente brinca falando, né? Que é o quê? Cara, joga as informações, budget, enfim, o que ele pode abrir, o que não pode, o que que é dor para ele, o que que não é. Então isso é desafiante, mas curta bastante aí. O desafio, o maior desafio pra mim, sabe o que é? Calar a boca e ouvir. Sim. 80-20, né? É muita gente dizendo que sabe o que eu preciso, sem ao menos saber o porquê que eu preciso daquilo que eu digo que eu preciso. Você tá falando de humildade. Também? Tô falando, cara, de você respeitar, honrar o ser humano de forma singular. Estou falando pra gente se despir da nossa vaidade, da projeção do nosso eu nos outros e entender que eu não tô certo, você tá errado. Você tá certo do seu certo, eu tô certo do meu certo e podemos andar ambos os certos. Eu acredito que a gente precisa sair do mercado de concorrência, vir para o mercado de parcerias, sair do mercado de sobreposições, eu melhor do que você melhor do que eu. O Guilherme é mais famoso que o João. Cara, ambos são famosos para alguma pessoa, para algum grupo. Então, perceba que o mercado ele trabalha de uma forma de gerar intriga. Se você observar, a gente está vivendo uma sociedade que se expressa a sua infelicidade em coisas e que nutre a discórdia sorrindo, dizendo, mas eu sou seu amigo, né? Que não tem a capacidade de olhar para um corretor de imóveis ou para uma construtora, lógico, partindo do básico de princípios e valores, dos seus princípios e valores, né? Um dos meus. Sim. Mas lembre-se que, de novo, em vez de você falar que um corretor está sem venda e acusá-lo de burro, entenda que ali tem um ser humano. Boa. E que ele vai voltar para casa, muitas vezes é um pai. Que está sem, muitas vezes, potência para agir de forma diferente, porque nem ele mais acredita nele. E ele perdeu isso momentaneamente. E às vezes o cara que está de carro importado também é uma forma de se expressar e tá tudo bem. De novo, eu não sou contra isso, o carro, isso. E eu mesmo falei, cara, eu também tenho a minha Ferrari. Eu também faço parte desse grupo. Mas o importante é a gente, na minha forma de expressar, a gente buscar entender que são expressões emocionais de pessoas, de alguma forma, que estão em expansão e que a gente precisa, na minha percepção, é conectar e respeitar. E pode ser que não concorde com nada que você fala, cara, é o que você acha. Não pode.
Eu tenho um conceito chamado conceito Carol, que é um recorte do desenho animado, é do Bambi, né, Gi? Do Bambi, né? Que fala o seguinte, conceito Carol. Se você não tem nada de bom para falar pro outro, fica quieto. Foda. A gente tem a responsabilidade de deixar a vida do outro, de alguma forma, numa energia diferente do que ela voltou. Se você não pode, na sua integridade, dizer algo que você não acredita, seja íntegro. Não fala nada. Sim. Então, de novo, sou humano, sou imperfeito, não tô aqui fazendo projeção que eu sou isso. E não. Sou podre, sou egóico, sou arrogante, sou prepotente, bicho, eu sou humano. Mas de alguma forma eu busco e tenho buscado hoje, no trabalho que eu faço, ensinar pessoas a entender de pessoas na relação comercial que é tangibilizada por meio de intermediações imobiliárias. Eu acredito que um corretor de imóvel de sucesso é aquele que vai melhor conhecer de si e vai conseguir dessa forma entender o outro. Eu acredito em pessoas. E o trabalho que eu desenvolvo hoje, vocês falaram de alguma forma que vocês viram a minha evolução enquanto profissional e eu já fui bem diferente do que eu sou hoje. Já fui o cara que quis ser o maior, o melhor, o mais foda. Tinha de ser QR, já fui o cara, bicho, já fui o cara da confusão. Nossa senhora, bem. Eu acho irado olhar para trás hoje e saber que eu poderia ter feito diferente, apesar que eu não faria, porque consciência para mim é contraste. Se eu consigo olhar para trás e discernir o que eu fiz e o que eu poderia fazer, de alguma forma eu expandi minha consciência, isso não é bom. Mas que hoje, diante da minha jornada, busca, cara, me conectar e criar um movimento, cara, de educação. Criar um movimento onde a gente pode divergir, mas andar junto. Você pode ser a bandeira vermelha, mas a gente pode ter a vermelha e a laranja junta. Não quero ser melhor que você. Não quero ser melhor que você. Mas estimular a qualidade de vida Eu do quero que o mercado. corretor de imóveis, cara, eu tenho um sonho, cara. Eu cresci ouvindo que corretor de imóveis tem que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu cresci ouvindo o seguinte, se eu folgasse no final de semana, bicho, era mais barato eu cortar um braço do que folgar no final de semana. Era mais barato. Então, assim, a gente precisa entender que a vida hoje está integrada. Não é equilibrada, integrada. Integrada. Então, assim, e para mim a educação é o motor de propulsão da sociedade, porque ele te dá o poder de escolha. Tu disse que tem um sonho. Qual que é o corretor que você quer impactar? Eu quero impactar e ser... Vamos lá. De forma específica. Quem escolher ser impactado. Porque uma mente que está desperta, ela vai se conectar com outras mentes despertas. Nós nos encontramos. Eu não te encontro, nem você me encontra. Nós nos encontramos, nós estamos vibrando uma mesma energia, numa mesma energia vibracional, e a gente vai se conectar naquele lugar. Então, nós nos encontramos. Então, é assim que eu vejo. Muita gente fala assim, Guilherme, você me ajudou tanto. Pode ter certeza que mesmo nunca tenha te ouvido ou visto, se eu te ajudei naquele momento, porque a gente estava vibrando no mesmo lugar. Então, a gente só se conectou. E ali a gente se encontrou. Irado. E ambos se expandiram. Tá vendo? Então, o corretor que eu quero é a pessoa. A gente vai se encontrar. De alguma forma. E se a gente não se encontrar, tá cada um seguindo sua jornada, no seu momento, no seu olhar, né? E em busca da sua evolução. Só cuidado para você não confundir troca de paisagem com troca de estrada. Muitas vezes o universo, na sua sabedoria plena, nos apresenta uma estrada, uma paisagem diferente. E muitas vezes a gente acredita que nós mudamos de estrada. E estamos na mesma estrada. Então, cuidado com seus ciclos viciosos. Começa a buscar um pouco mais de olhar, expandir, olhar para a janela. Que você nasceu luz, eu acredito muito nisso. A vida não é sobre caos, a vida é sobre cosmo. A vida é transição.
e a gente está aqui, para mim, não é para deixar legado, fala para mim com todo desuso, mas você pode deixar a pessoa do seu lado aí agora numa energia, uma vibração diferente, sem julgar. Porque o que ela fez é o que ela sabia fazer. Se ela soubesse fazer diferente, ela teria feito, bicho. Ela teria feito, então honra essa pessoa. Às vezes ela tá Tá naquela vendo? fase. Que todo mundo tem as fases, as transições, elas são geralmente mais dolorosas. O tempo de né? cada um. Então, e você sempre vai encontrar pessoas que queiram aquilo que você quer. Se você não encontrou ainda, porque talvez você não está vibrando nesse querer. Então, se você mudar essa energia, você vai encontrar, você vai se conectar, cara. Você vai se conectar. Então, eu acredito que o seu mercado aqui do Sul, né, Gisele, você tem sim, tem muitos amigos, parceiros, a gente está aqui há bastante tempo. É um mercado muito bacana, diferenciado. E o bate-papo sempre de provocar, né? Com certeza. Né, Gedel? Mercado muito pujante, né? Tem muita gente boa aí. Com certeza. É um mercado que você tropeça e... Quase 10 mil corretores aí de Joinville É. a Bolmins, então tem bastante Muita gente oportunidade. tentando se destacar, É despontar. bastante gente boa também, né? Por isso que é legal ter uma linha, ter um método, ter aí uma pessoa que tu admira e, pô, anda junto, né? aprofunda, Sim. aprofunda. Eu acho que é legal. Todo mundo tem um pouco de caminhos aí, uns mais, outros menos, mas é um caminho. E o que importa é tu seguir o teu e ser feliz. Não, o Guilherme estava falando de momento, de time, e eu É. lembro, não sou tão novo, mas eu lembro quando Santa Catarina não representava nada no mercado imobiliário, ou muito pouco, pouquíssimo desenvolvimento, e hoje, claro, que é um boom, né? Mas é muito interessante ver esse laboratório e como que está se desenvolvendo o profissional nesse ambiente, É. cara. Muito interessante. E tem muita gente também afim de aprender, interessado em vibrar, né? De forma grandiosa para entregar algo substancial para as pessoas. Né? Sim. Isso é bacana. Eu É. acredito que é essa vibração que a gente... E, de novo, não precisa se unir, cara. Precisa. Cara, sabe por que as pessoas vê mais presente o mal do que o bem, o bom no mundo? Porque o mal tá junto. As pessoas boas estão afastadas. Sim. Sim. A gente tem que se unir mais, cara. Sim. Se conectar mais. Ter tempo pra falar, pra trocar ideia, tá vendo? A gente cai num lugar de achar que a gente é bom, que a gente não precisa se conectar a outras pessoas boas. Então, a gente precisa dar voz pro bom aparecer, dar voz pra educação ser percebida de forma consistente. Sugerir vocês aqui, cara, e aí me peço licença aqui, pô, Claro. traz um corretor que tem pouco tempo de mercado para dizer por que ele entrou aqui dentro, por que ele entrou para o mercado. Traz a história desse cara, 3 meses. Traz um cara que pensou em desistir. Traz o cara da Ferrari para falar da Ferrari. Não traz só de um lado também, não. Traz o cara que nem é corretor ainda e que está pensando em ser corretor. Você fala, bicho, por que você está pensando em ser corretor, cara? Tu é doido? Ou tu é incrível? Então traz essa discussão para a mesa, Sim. porque, de novo, consciência é contraste. Se você consegue enxergar a porta B, sinal que você está mais consciente do que muita gente. Porque quando você fala assim, cara, tive de fazer isso, não teve jeito, é assim, você está com uma visão restrita e provavelmente você não está na consciência da consciência que você acredita estar. Muito bom. Sim. Porque sempre existe uma alternativa. Sempre. Sim. Se você ainda não a enxerga, respira. E sempre tem uma oportunidade de aprender algo com alguém diferente, né? Sempre. Que consciência tem aqui que eu ainda não percebi? Isso é um mantra da minha vida. Qual consciência tem aqui que eu ainda não percebi? E pra gente, a gente começar o encerramento já do programa aqui, Já. qual que seria... A gente quer saber um segredo do mercado imobiliário seu, porque até o nome do programa é Segredos Imobiliários. Ah, é? Se tem Você um segredo. A gente quer um segredo. Mas não, falei do meu pai lá atrás, bicho, não vou falar sobre também não, rapaz. Vou batizar mais um. Não, tá falando. Mas, assim, eu sempre falo sempre que me perguntam isso, eu tenho
eu sempre trago uma coisa que, ao olhar de quem me vê, sempre gera uma surpresa. Eu tenho pavor de falar em público. Tá brincando? Pavor. Nossa Senhora. Mas é por isso que você fala tão bem, então? Cara, o bem é a sua percepção e agradeço o teu feedback. Cara, eu sou gago, falo rápido. Bicho, é uma energia muito alta para eu estar. A gente vai falar daqui a pouco. Bicho, é muito constrangedor, é um desafio muito grande. Eu sou um cara caseiro, sou um cara de ficar em casa, não bebo, não gosto de muita gente, eu gosto de ficar quietinho, bicho. Eu sou um cara bem reservado. E às vezes as pessoas me veem falando em público, me veem fazendo um vídeo, me falam, cara, aquilo ali, você não tem noção da força, da energia que eu gasto para fazer aquilo ali. Então, assim, para mim, o que é bacana disso? Cuidado com aquilo que você acha que é a realidade. Cuidado, cara. Cuidado. Eu não falo bem, para meu esforço gigante, não sou um cara. Mas se você me pergunta, se eu te perguntasse antes, eu diria que não, é fácil. Porque aí usa aquela expressão para mim que é dom. Eu tenho o meu dom de falar em público. Beleza, qual é o dom que você tem? Treino. Qual é o dom que você tem? Dom é igual músculo. E você não desenvolve, ele fica atrofiado. Seu dom tá aí, cara. Vai todo dia pra academia, ver se ele não cresce. Entendeu? Vai todo dia. Então, assim, é isso. Um gosto de segredo pra mim tem um pavor de falar em público. Mas. É um segredo incrível, né? Isso aí, pra mim, foi revolucionário. Vou subir. Fechou? Vou falar agora ali, pavor. Com certeza. Que legal, cara. Ô, Guilherme, cara, muito obrigado mesmo, cara, pela tua participação. Esse Eu que papo foi agradeço. engrandecedor. Aprendemos, cara, um monte aqui. Obrigado por vocês, obrigado, Gesiel, aí, pela parceria. Gese, cara, também trouxe É. essa É um cara que cura. me provoca. Eu digo o seguinte: amigo é aquilo que você briga, faz as pazes e continua se amando, né, cara? Então é assim, ó, que amizade verdadeira, cara. Verdade, né? É isso, né? 7 anos. E é legal. A gente aprendeu muito também, né? Vamos se desenvolvendo, vice-versa lá o IQR também, então... E eu acho que isso não vai parar nunca, né? Porque todo dia é uma coisa diferente, é uma troca. Isso que é bom você ter pessoas ao lado que não apenas concordem, É isso aí. mas saibam discordar. Né? Obrigado aí pela oportunidade, cara. É isso aí, obrigado. Pessoal que nos assiste, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu! Valeu.